No Jornal da Manhã, Segurança. Na Jovem Pan. 7h15, vamos falar de segurança pública porque a Polícia Civil de Garuva conseguiu impedir uma possível invasão contra uma escola, invasão que poderia terminar em tragédia. 2 adolescentes seriam os articuladores deste possível ataque. E sobre esse assunto, estamos ao vivo por telefone com o delegado que coordenou essa operação e evitou um problema maior, o doutor Eduardo De Favre. Delegado, bom dia, prazer tê-lo conosco, obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Jornal da Manhã, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, estamos à disposição. Delegado, como é que foi essa investigação, né? A investigação desse crime que estava sendo a princípio planejado? Bom, a investigação começou há cerca de 20 dias atrás, quando um jornal local trouxe a informação de que realmente poderia ocorrer essa ação por parte de 2 adolescentes. Inicialmente tivemos a constatação por conta de uma postagem nas redes sociais, uma postagem simples, só que com o aprofundamento das investigações chegamos à qualificação, né, a própria identificação dos envolvidos, e realmente após uma oitiva com um deles a gente percebeu que realmente o caso era sério e era possível de ocorrer. A gente tem um procedimento da Polícia Civil de não deixar passar nenhum tipo de caso que seja suspeita de um ataque. Então todos os casos são investigados. E ano passado a gente teve uma suspeita que não foi para frente, mas esse caso realmente, diferentemente do caso do ano passado, tinha realmente um fundamento e tinha bastante informação que realmente após constatação no aparelho celular do adolescente, a gente viu que realmente era possível. E exatamente por essa razão a gente representou pela busca e apreensão dos 2 endereços dos adolescentes, o que resultou ontem na apreensão de vários itens que, claro, alguns itens não são, digamos, um item proibido e tudo, mas a gente conseguiu entender que realmente a intenção deles era de planejamento. Eles já estavam combinando, tinha um caderno, tinha com várias anotações, todo o script que deveria ser seguido para realização desse ato, além de coquetel molotov em construção. O rapaz disse que estava para comprar gasolina, então já dá para ver que realmente as ideias de atos voltados para terrorismo estavam sendo montados, né, aos poucos. Doutor, como o senhor já bem explicou, aconteceram as oitivas, né? E um deles, o que eles relataram à Polícia Civil? De que forma que seria esse ataque? Seria botar fogo na escola? Seria um ataque mais violento? O que eles relataram para o senhor? E o que é possível? O que se pode divulgar, obviamente, nesse momento, já que são adolescentes e tudo mais? Bom, eles estavam ainda planejando, não tinha ainda uma constatação de como ia ser feito, até mesmo a questão de armamento. Eles estavam averiguando o que poderia ser utilizado, só que, claro, ainda não tinha uma data específica. Como ele foi pego muito no início, às vezes até por uma postagem ali, não sei se isso aí iria acontecer em 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas a gente entendeu que realmente eles tinham muita raiva de algumas situações assim que aconteciam, uma rebeldia também, vários vídeos de suicídios nos celulares, vários vídeos que são comprometedores, em que dá para ver um certo desprezo pela vida, até mesmo pelo histórico, assim, envolvimento às vezes com a própria dificuldade com os pais, que também gera uma repulsa assim da própria vida e desprezo da vida alheia também, por consequência. Então esse foi um dos principais pontos que a gente conseguiu identificar, que esses atos aí, que realmente o próprio ato de preparar planejamento de terrorismo, claro, quando estiver diante de umas finalidades específicas, é possível sim que haja a constatação do crime, ainda que seja na fase de planejamento. E eles 2, a gente também conseguiu fazer um link com esse caso do ano passado, que tem um cunho até mesmo nazista em determinados momentos, e por essa razão a gente, em conversa, tudo, eles já nos passaram a senha do celular, e no final das contas
A gente até mesmo encontrou pornografia infantil, que eles também estavam em busca de extorquir pessoas, fazer estelionato, mas ainda também não tinham realizado, mas estavam com esse planejamento. Então, são uma série de atos que realmente corroboram para a conclusão de que a intenção deles era bem clara no sentido de realizar esses atos. O delegado, quais seriam essas características, né? Eram alunos da escola, enfim, qual seria a motivação do crime? A motivação normalmente é mais por questões de rebeldia, por questões de não ter um apreço pela vida alheia. Então, isso aí, por conta de todos esses atos, assim, da própria família, que eles têm problemas familiares, acaba gerando essa situação por parte deles, né, claro que na visão deles, e não tem assim, uma explicação específica, assim, quais são os motivos. A finalidade deles também, eles desprezam questões religiosas, então vários pontos assim que, juntando, a gente consegue chegar à conclusão de que realmente poderiam acontecer. E a gente não tem assim, uma certeza de quando, nem uma certeza a respeito da motivação, assim, por que exatamente eles queriam fazer. Porque normalmente esses chamados assim, vulgo terroristas, né, que eles costumam ser chamados, são pessoas que não têm uma motivação, porque não existe motivo, em verdade, para o cometimento desse tipo de crime. Doutor, para finalizar, graças ao trabalho da Polícia Civil, graças à denúncia anônima, esse plano de ataque, ele foi frustrado. E quando a gente fala de denúncia, qual é o papel de todos nós? Quando eu falo todos nós, é o pai, a mãe, o responsável, a sociedade em forma geral, no que diz respeito a contribuir para as autoridades policiais em relação a possíveis ataques. Como é que a gente vê algo diferente na rede social que pode desencadear um crime e a gente faz o quê? Como? De que forma? Bom, eu estava esses dias acompanhando um noticiário e disse que, por exemplo, nos Estados Unidos, nos aeroportos, ninguém pode falar a palavra bomba, explosão. Isso aí é uma ação preventiva. O pai, a mãe, eles têm que estar muito atentos a eventuais situações que a criança disse, sobre suicídio, sobre situações em relação às redes sociais, o que eles estão postando, vocês têm que saber, os pais têm que saber o que os seus filhos estão fazendo, principalmente quando são menores de idade e moram com eles. Não precisa ter um acesso irrestrito das redes sociais do aparelho, mas precisa saber com quem ele está andando, quais são as ideias dele, por que ele está revoltado, tentar se aproximar, porque o filho que não é cuidado agora, que não é dado atenção, ele vai vir depois com problemas e muito provavelmente a vida dos pais ficará muito pior enquanto eles não estiverem dando essa atenção. Então, a sociedade, quando der verificar em qualquer rede social a respeito de atos que são suspeitos de terrorismo, qualquer coisa que falem em escola ou algum outro tipo de ação, deve já comunicar a polícia. A gente tem o nosso telefone 181 para denúncias anônimas e a gente vai realizar pelo menos uma investigação preliminar para tentar encontrar se realmente aquilo ali tem fundamento, mas deve ser sempre denunciado para evitar depois que ocorra alguma tragédia. Esse é o grande papel dos pais e da sociedade. Doutor Eduardo de Favre, o nosso muito obrigado, né? Um bom trabalho para o senhor aí, até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado e está à disposição. Até mais.